Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais, a Corsa da Manhã, nessa série de reflexões a respeito do livro de Tiago. Nós estamos meditando no capítulo 4 de Tiago, aprendendo da sabedoria deste servo de Deus na prática. Hoje, nosso tema é o que é a vossa vida, e ela está descrita em Tiago, capítulo 4, versículos de 13 a 17, é o que nós vamos trabalhar hoje. E diz assim: Ei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade. Lá nós passaremos um ano, negociaremos e ganharemos. No entanto, não sabeis o que se sucederá amanhã. O que é a vossa vida? Sois um vapor que aparece por um pouco e logo se desvanece. Em lugar disso, devias dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Mas agora vós jactais das nossas presunções. Toda jactância, tal como esta, é maligna. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Então, aqui nós temos uma versão utilizada desse texto de Tiago 4, 13 a 17, que recebe, então, o título de A Falibilidade dos Projetos Humanos, ou seja, a falência dos projetos humanos. Então, tendo, então, aqui uma ênfase colocada principalmente nessa indagação que está descrita no versículo 14. O que é a vossa vida? Uma pergunta. Em outras versões, nós temos outras coisas escritas. Na Bíblia de Jerusalém, ajunta-se esse trecho geralmente ao capítulo 5, versículo 1, colocando então o título como uma admoestação aos ricos, que está no versículo 13. Então, o que é importante a gente entender? Que há, então, uma discussão sobre as paixões, uma exortação aos ricos, iniciando-se, então, neste capítulo 13, para depois entrar no capítulo 5. Então, o que nós precisamos entender? O trecho que está aqui sendo discutido está voltado contra os comerciantes, cuja maior preocupação é ganhar dinheiro. E o capítulo 5 começa se voltando, então, não só contra os comerciantes, mas também contra os ricos. Em ambos os inícios encontramos a expressão ei agora, que surge no versículo 4, 13 e no 5, 1, que surge então como um desafio para nós. Não resta dúvida, então, que a ideia mais forte desse texto que agora nós analisamos é a imprevisibilidade da vida humana. Nós não temos como prever, o nosso amanhã. E como isso é surpreendente, Pensa lá, Moisés, no dia da sua saída do Egito, após a sua longa disputa lá com Faraó, imaginar que ele próprio não estaria na terra prometida, como seria se ele soubesse disso? Poderia também Bartimeu, em mais um dia que saiu para esmolar, imaginar que naquele dia ele teria um encontro com o Senhor e este Senhor, então, lhe restituiria a sua vida. E a sua vista foi restituída, então a sua vida foi radicalmente modificada. Como seria se ele soubesse disso? Quantos de nós fomos também surpreendidos com coisas impossíveis de acontecer e acabaram acontecendo? Então, aqui, Tiago parece, alguns falam que não estava se dirigindo a cristãos, mas sim aos judeus. Sim, aqui ele se dirige tanto a cristãos, então não há como negar isso quando ele faz a apresentação da carta e também ele cumprimenta, então, os destinatários da carta. Então, é impossível nós não percebermos que ele estava, sim, se dirigindo tanto aos judeus como a cristãos. Então, colocando o quê? Enfatizando a imprevisibilidade da vida
e o desgosto de Deus com os ricos que eram opressores, encontrados então mais entre os judeus. A ideia então seria aqui uma condenação profética aos de fora da igreja e uma exortação pedagógica à própria igreja, né? Então, nós podemos entender, ele não mudou de destinatários. De um modo ou de outro, no meio da carta, sem enunciar, leva-nos um perigo. Então, quando a gente fica presumindo as coisas e não coloca realmente como elas são. Quando uma epístola ou uma mensagem é para nós e quando não é. O critério será este. Aqui foi empregado para alguns, segundo os quais não poderia haver opressores na igreja. Existe opressor? Sim. Então, foi escrito também para os que estavam dentro, mas também para aqueles que estavam fora. Por quê? Tiago reclama. Então, aqui, tanto daqueles que estão dentro, como aqueles que estão fora, que fazem planos, né? Muitas vezes de se locomover de uma cidade para outra, fazer um programa em um determinado tempo, de sair e ganhar dinheiro, né? Planejar a vida e ganhar dinheiro trabalhando honestamente nunca foi pecado, pelo contrário, é uma medida acertada. Planejamento e trabalho são virtudes a cultivar. A questão fundamental aqui, no versículo 5, é que Tiago estava falando então do contexto do que estava acontecendo ali naquele momento. A questão fundamental é que Deus foi esquecido, como Tiago menciona no versículo 15 desse capítulo. Ele diz assim: devias dizer, se o Senhor quiser. Então, os judeus, como eram grandes comerciantes, né? Entre eles estavam os agricultores, os pastores de rebanho, mas depois da dispersão, todos nós sabemos que eles se tornaram comerciantes e banqueiros. Eles sempre tiveram muita habilidade comercial, disposição para o trabalho, e isso fez com que os judeus comerciantes fossem afortunados, né? E nós vemos, então, na ocasião do escrito, Tiago, né? Que Tiago foi escrito, essa carta foi enviada, o mundo crescia. Muitas cidades estavam sendo fundadas numa povoação que começou a surgir a habilidade comercial de amplas oportunidades. E os judeus eram bem acolhidos nas cidades onde chegavam e logo recebiam a cidadania, pois com eles chegava também o comércio e o dinheiro. Por isso o planejamento: iremos a tal cidade, lá passaremos um ano, negociaremos e ganharemos. O grande problema era que eles baniam o nome de Deus nas decisões, em suas decisões em relação ao dinheiro e ao comércio. Um exemplo dessa itinerância, né, dos judeus está lá no exemplo de Áquila e Priscila, né? Em Atos 18, versículos 8, Atos capítulo 18, versículo 2, Paulo encontra o casal que viera expulso de Roma, onde exercia o ofício de fabricantes de tendas. Em Romanos 16, 3-5, o casal está de volta a Roma, inclusive com sua casa, onde sua casa se hospeda, então, a igreja cristã. No entanto, o que é importante aqui é que Tiago estava dizendo: não sabeis o que se sucederá amanhã, pois o que é sua vida? Penetrantes essas palavras, né? O que é a vossa vida? Acaba-se, então, os anos, diz lá em Salmos 90, de 9 a 10, acaba-se os anos com um suspiro a nossa vida. Passa rapidamente e voamos. Essas são declarações de Moisés sobre, então, a fugacidade da vida humana. Sendo a vida fugaz, é incerta planejá-la sem Deus. Na verdade, é uma insensatez. Lá em Lucas, capítulo 12, versículos de 13 a 21, temos a parábola do rico insensato. Os bens materiais eram o seu Deus. Naquele momento, se constituíam na sua grande paixão. Como você sabe disso? No discurso que ele pronunciou. Não houve lugar para Deus, só para ele, para suas coisas, meus frutos, meus celeiros, meus cereais,
meus bens e minha alma. Então, o tu não estava presente, só o eu. Farei, derrubarei, edificarei, recolherei e direi. Planejou, então, para um longo prazo. Mas a palavra de Deus, muitos bens para muitos anos. Mas a advertência é, naquela noite, a sua alma foi pedida. O que é a vossa vida? Um vapor, uma neblina. Então, são esses os termos comumente que aparecem nessa resposta à pergunta de Tiago, né, sobre o que é a nossa vida. Então, o que nós devemos dizer a respeito do amanhã? Certo? Qual é a recomendação do versículo 15? Ela é oportuna para nós nos tempos de hoje. Em lugar de dizer faremos isso ou aquilo, nós devemos dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Nunca devemos deixar Deus fora de nossos planos. Isso é muito importante nós olharmos. Então, nós precisamos dizer, se o Senhor quiser. Então, por quê? Porque esta frase nos mostra a suficiência, né, da nossa dependência de Deus. Precisamos depender de Deus. Quando nós falamos, se o Senhor quiser, então a gente mostra a nossa dependência de Deus. Então, esta é uma advertência muito saudável, mesmo, né, nesses tempos que nós estamos vivendo. Nós precisamos falar isso. Se o Senhor quiser, né, faremos isso ou aquilo. Não apenas como uma simples repetição desta frase, mas como uma oração, como uma disposição autêntica do nosso coração, para que em nós se cumpra realmente o querer de Deus. Por isso, devemos dizer essa expressão: se o Senhor quiser, faremos isso ou aquilo. Não sejamos presunçosos ao fazermos planos para o futuro. Lembre-se, é muito importante a gente mostrar nossa dependência de Deus, a gente não banir Deus dessas decisões importantes a respeito do nosso futuro. Que Deus abençoe você e até segunda-feira com as nossas reflexões matinais, a Corsa da Manhã. Nós vamos aí partir para o estudo do versículo 16. Até segunda-feira.